Tenho o prazer de bater um papo neste segundo bloco do nosso Gazeta Entrevista com o deputado federal Luiz Carlos Pittman. Ele mesmo, Luiz Carlos Pittman, ex-chefe da Casa Civil do governo Edmundo Pinto. Este paranaense de 49 anos, empresário do ramo da construção civil, ele que chegou ao Acre em 1984, foi proprietário da maior gráfica do estado na época, a Gráfica Estrela, ajudou o PDS de Edmundo Pinto a bater o então PT do jovem Jorge Viana no segundo turno, uma eleição muito disputada, e faz parte de um dos capítulos mais marcantes da história política do estado do Acre, que foi justamente a morte de Edmundo Pinto. Aliás, esse é um tema que o deputado disse que não tem problema nenhum de debater. E, claro, você que está em casa, obviamente, quer saber, depois de passados tanto tempo, 20 anos, o que Pittman pensa a respeito disso? Hoje, como é que está a sua vida? Deputado federal mais votado lá no Distrito Federal, lá em Brasília, quase 52 mil votos, e um dos homens mais bem-sucedidos do Centro-Oeste. Hoje, um dos empresários mais bem-sucedidos no ramo da construção civil. Deputado federal Luiz Carlos Pittman, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Boa noite, população do nosso Acre. É com alegria que eu estou aqui hoje. Quer dizer que o senhor diz que o Acre, ao invés de 8 deputados federais, tem 9 em Brasília, é isso? É verdade. Hoje na Câmara, na Assembleia Legislativa aqui, eu fiz esse comentário e ficou bem registrado. Vocês todos elegeram 8 deputados federais. Mas hoje em Brasília, com certeza, a população do Acre, até pelo carinho que eu tenho pelo Estado, pelo carinho que eu tenho por todos aqueles que conviveram conosco a nossa história, a população tem 9 deputados federais. E assim a gente já quer começar a trabalhar no debate principal que era hoje na Assembleia Legislativa, energia. O ministro Edson Lobão é do PMDB, meu partido, sim, e juntos com o Flaviano Melo, junto com os outros deputados, o próprio Cibá e outros deputados nossos e os próprios senadores, nós poderemos sim fazer um trabalho político para que essa solução da energia, que já está acontecendo, mas que seja o mais rápido possível, solucionado. O senhor é um homem muito bem sucedido, um político que arrebatou uma eleição com a maioria dos votos, foi o mais bem votado, teve 3,66% dos votos válidos, quase 52 mil votos para a Câmara Federal lá em Brasília. Eu pergunto, de onde é que veio esse tino também, digamos, empresarial de Luiz Carlos Pittman? Eu aprendi muito aqui no Acre. O Acre é uma escola, e é uma escola política. E quem teve um professor como Edmundo Pinto, não precisa saber muito mais para até ter o caminho político. Mas é claro que antes de eu fazer a opção política, até por tudo que aconteceu aqui no Acre, eu tinha que fazer o meu retiro. O meu retiro, não só político, mas para aprender mais e entender um pouquinho. Então, eu passei praticamente 14 anos só trabalhando, cuidando da família, estruturando a vida. Sua família está toda em Brasília? Toda em Brasília, tenho 3 filhos, 2 nasceram no período que eu estive aqui no Acre. E essa aprendizagem me fez ganhar primeiro a estabilidade. O senhor ficou em Rio Branco até 1994, 2 anos depois da morte de Edmundo Pinto, que aconteceu no dia 17 de maio de 1992, no Hotel Della Volpe Garden, um hotel 5 estrelas, ali no centro de São Paulo. Por que o senhor resolveu ir embora do Acre? O clima estava muito pesado, não havia mais condições de sobreviver aqui. O que aconteceu para o senhor ter ido embora? A população que viveu aquele momento, e hoje já mudou muito, porque naquela época, hoje a população do Acre é a maioria de jovens, então as pessoas que conviveram conosco aquilo, sabem o tamanho do sofrimento que foi para a família do governador, para a minha família, e as dificuldades todas que a gente teve, até mesmo porque nós não fazíamos parte do governo que ficou na sequência. Nós tivemos uma situação de extremas dificuldades, porque os questionamentos, as coisas que se criou após a morte do Edmundo, transformaram a vida numa situação muito difícil. O senhor Pedro Veras
pai de Edmundo Pinto chegou a acusar o senhor de dizer que o senhor estava envolvido no assassinato de Edmundo Pinto. Isso foi também um fator que o levou a ir embora do Acre? Em momento nenhum ele acusou Nenhum momento de qualquer coisa. Muito pelo contrário. A imprensa chegou a veicular isso. Eu imagino uma posição de pai. Porque o normal é o filho enterrar o pai. Quando o pai tem que enterrar o filho, a dor é imensurável. O homem, na sua dor, ele passa por dúvidas, e principalmente da forma como foi o assassinato, passa por dúvidas que foram muito difíceis para ele. Depois disso, nós conversamos várias vezes, eu e o Pedro Vera, num carinho imenso. A dona Angelina, da mesma maneira. O Rodrigo Pinto, que é hoje o vereador, que está aqui conosco agora nesse momento, Exato. é uma pessoa que conviveu comigo nesses últimos 20 anos, e eu com ele, numa caminhada de ajudar, inclusive, a prepará-lo para ser o sucessor político do pai no Estado. Então, aquele momento foi um momento muito nebuloso da história do Acre e de muito sofrimento para as nossas famílias que tínhamos no governador Edmundo Pinto o nosso sol. A morte dele só fez as pessoas que gostavam dele perder. Aí, deputado, entra uma questão. Até hoje, a opinião pública no Acre, eu creio que no Brasil inteiro, não engoliu a história do latrocínio. Até porque 48 horas depois do assassinato de Edmundo Pinto, estava marcada a sua oitiva, a sua declaração na CPI do Congresso, que investigava todo aquele escândalo envolvendo desvios de verbas do FGTS. Então, o ministro era Antônio Rogério Magre, do governo Collor, das obras do Canal da Maternidade, envolvendo Odebrecht e tudo mais. O senhor ainda acredita nessa tese de latrocínio ou o senhor nunca acreditou nessa história? As dúvidas, todos nós temos. Nós que vivemos aquele momento... Fala-se de uma máfia envolvendo o próprio ministro e empresário, enfim. Essas dúvidas todos nós tivemos, e quando a gente hoje convive familiarmente com todos os amigos daquela época, frequentemente vem essa pergunta. O que realmente aconteceu? Quem matou Edmundo Pinto? Exatamente. Para a polícia de São Paulo, para a justiça de São Paulo, o crime ficou esclarecido. Foram 3 pessoas que mataram e 15 que participaram. Um emprestou a moto, outro emprestou o revólver, o outro comprou os dólares que eles roubaram do americano. E para o processo jurídico, a solução foi condenação de todos aqueles 15 de formas diferenciadas, cada um com a sua responsabilidade. Mas por tudo que aconteceu politicamente naquele momento, por todas as coisas que aconteciam que naquele momento, que estavam envolvidos, pelo sofrimento que todos nós tivemos, pela perda da esperança que nós tínhamos, a gente bota a cabeça no travesseiro e todas essas dúvidas que atingem a população acreana nesse período todo, atinge a mim também. O senhor já andou pelo Parque da Maternidade? Já andei pelo O que Parque o senhor da achou do Maternidade. Parque da Maternidade? O Parque da Maternidade está muito bonito, mas ainda não era o projeto que o Edmundo tinha na cabeça, que nós tínhamos na cabeça. O projeto era maior. Na época era de 130 milhões de dólares, se eu não me engano. Vamos trazer, porque na época era cruzeiros. Não tenho esse valor específico depois de 20 anos. É impossível a gente ter. Mas a obra era, se eu não me engano, de 8 a 10 vezes mais cara. Era também de 8 a 10 vezes maior, mais bonita. Mas eu quero fazer um registro. E quero fazer um elogio ao governador Jorge Viana, quando foi, ao governador Tião, hoje, e principalmente ao nosso prefeito Angelim, que foi secretário de Planejamento do governo Edmundo Pinto. Sim. O secretário de Planejamento da época sabe e tem conhecimento e teve conhecimento de todos os projetos que estavam sendo preparados. O próprio Canal da Maternidade, que hoje é o Parque da Maternidade, o próprio entorno, a nossa Avenida do Entorno, as pontes, tudo isso estava sendo preparado. Para você ter uma ideia, o ato de desapropriação do terreno do aeroporto foi feito por nós. Eu cheguei no aeroporto ontem e vi aquilo bonito. Então, o trabalho da administração nesse período foi um trabalho bem feito. A cidade está bonita. Isto é orgulho para todos nós que aqui estamos. É sabido que o senhor hoje é o maior conselheiro político e também um dos apoiadores do jovem Rodrigo Pinto, que hoje, inclusive, colocou o seu nome dentro do PMDB para disputar a Prefeitura de Rio Branco.
Como é que o senhor avalia a carreira do Rodrigo e esse momento político do PMDB acreano? O Rodrigo Pinto é um apaixonado pelo Acre. Ele tem no DNA aquele amor que o pai dele tinha. É claro que a formação do jovem vai sendo feita aos pouquinhos. Ele está no partido que era arquirrival do Edmundo Pinto. Ele amadureceu muito nesses últimos anos. É um homem que está ficando preparado, com certeza absoluta, para ajudar a ser um político e um governo muito importante, um quadro de governo muito importante para o Acre. Nós juntos, até pela história que todos nós temos, pelo respeito que todos nós temos pelo nosso ídolo da época, que era o Edmundo Pinto, estamos sim construindo a nossa esperança, que é o Rodrigo. Isso faz parte da alternância política. Quais são as características de Edmundo que o senhor enxerga no Rodrigo? A garra, a coragem, a rapidez de raciocínio, a própria fisionomia. O bicho é parecidinho com o pai, né? Parecidinho com o pai. Embora ele tenha mais buchudinho do que o pai. Não, o pai mas essas coisas a gente vai botar ele andar bastante na cidade, vai ter que andar em todos os bairros, já já ele emagrece. Tá? E o que eu vejo nele é aquela humildade que o pai tinha. Isso é um fato. O Rodrigo é bastante humilde, cumprimenta as pessoas. Isso é uma característica muito bonita dele. Exato. E política é aprendizagem, é ensinamento. Quando eu assumi a Casa Civil com 29 anos de idade, eu era um menino também, eu errei muito. Verdade. Eu não sabia o que era ser político. Eu tive gestos que hoje eu peço desculpa às pessoas que... mas isso é uma aprendizagem. Assim eu vejo no Rodrigo, ele tem 32 anos hoje, está um pouquinho mais velho do que eu estava quando assumi a Casa Civil, mas eu vejo que eu posso ajudar, passando um pouquinho da experiência, passando um pouquinho da vivência que eu tive com o pai dele, na área política e na área empresarial, que é maior do que ele, que na época tinha 7, 8 anos, tinha. É verdade. Então é essa construção que eu quero fazer juntos. O Acre hoje é governado pelo PT, que o senhor ajudou a derrotar em 90. Como é que o senhor avalia esse momento do Estado hoje, do próprio PT e da Frente Popular? O senhor é um homem muito bem informado, sabe o que está acontecendo no Acre. Que avaliação o senhor faz desses ex-adversários políticos que hoje governam o Acre? A política é muito dinâmica. O próprio Ulisses Guimarães já dizia sem dúvida, que é como nuvem no céu. Ela muda muito rapidamente. E a gente tem que acompanhar as mudanças. Não pode parar no tempo. E nem Se você retroceder. parar no tempo ou retroceder, está errado. O meu partido, que é o PMDB, em Brasília, tem o vice-governador, que o governador é do PT. Então nós estamos coligados com o PT em Brasília. Então, as diferenças que possam ter havido no passado, não tem mais hoje. Tá? É claro que aqui no Estado, nós temos que formar novas lideranças. A alternância política é extremamente necessária e importante para a democracia. Então o senhor acha que esse é o momento da alternância? Eu entendo que o momento será aquele que a população que está nos assistindo, que está em casa, vai entender. Foi político, falou bonito. Deputado, o senhor, obviamente, ocupava um cargo muito importante até julho deste ano, que era a Secretaria de Obras do governo Agnello Queiroz, lá em Brasília. Por que o senhor pediu demissão do cargo assim de forma tão rápida? Quem convive em Brasília ou conhece, sabe que quando nós pegamos a Secretaria de Obras ou quando nós assumimos dia 1º de janeiro, Brasília estava um caos. Todos os grandes problemas que aconteceram em Brasília em 2010 deixaram a cidade com mato alto, buraco na pista, ponte caindo, estrada em péssimas condições, escolas em péssimas condições. E o governador Agnello me pediu para que eu ajudasse nessa emergência. Trabalhei muito nessa emergência, mas eu fui eleito para ser deputado federal. Ficava até difícil quando eu encontrava o meu eleitor e o eleitor dizia assim, mas Pittman, eu votei em você para ser deputado federal. Então foi o clamor das ruas? Foi a cobrança do seu eleitor? Eu senti que a minha missão para as emergências do Distrito Federal estava resolvida e, a partir daí, eu entendi que precisava cumprir a minha obrigação para a qual fui eleito deputado federal. O senhor foi convidado para vir ao Acre pelo deputado federal Flaviano Melo, pelo próprio Rodrigo Pinto, e também receberá uma homenagem aqui no Estado.
A pergunta é, o senhor tem planos de voltar para o Acre como empresário, exercer elaborar algum projeto no ramo da construção civil, onde o senhor é muito bem sucedido? Há projetos, há planos para o Acre na sua vida? Diz que quem bebe a água do Acre sempre volta. Eu sou também um apaixonado e tenho lembranças extraordinárias do Estado. O Estado está num bom momento. A iniciativa privada tem ajudado no crescimento do Estado. Tem muitas coisas novas que estão sendo descobertas que vão impulsionar o nosso Estado do Acre num papel muito maior no Brasil. É claro que eu também olho aqui como gerador de empregos. A nossa população precisa de empregos. A construção civil gera muito emprego. Se em algum momento eu puder fazer um papel de também ajudar, sem fazer nunca obras públicas. Eu nunca fiz obras públicas e não quero fazer. Mas na iniciativa privada, gerando empregos na iniciativa privada, eu sinto sim, eu não posso dizer o contrário, o meu coração diz que o Acre é um estado que será muito forte nesse Brasil ainda. Gente, eu conversei aqui com o deputado federal, ex-chefe da Casa Civil no governo Edmundo Pinto, deputado federal Luiz Carlos Pittman. E é desse jeitinho que você leu aí mesmo. Ele está usando essa nomenclatura Pittman com P-I-T-I-M-A-N por uma questão de marketing eleitoral. Porque o Pittman dele é alemão, aquele Pittman diferente. Então, do jeito que você leu aí na legenda, está certo mesmo. Deputado, obrigado pela sua vinda. Obrigado, Alain. Um abraço a toda a população do Acre. E podem ter certeza, vocês têm sim um nono deputado federal. Eu sempre estarei aqui para ajudar e quando for solicitado. Um abraço. Muito obrigado, deputado. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.